Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e pela iluminação aqui, né, do estúdio, do quarto onde eu estou, vocês podem ver que eu não estou gravando isso na manhã desta quinta-feira, dia do jogo do Fogão, não estou gravando de véspera, são 10h20 da noite agora, mas tem uma explicação para isso, né? Amanhã, como eu já tinha falado no vídeo de ontem, ou seria de hoje, eu vou estar com um dia muito corrido de gravação, tá? Então não quis assim arriscar de não estar lançando esse vídeo na hora certa, beleza? Outro detalhe, essa quarta-feira foi muito intensa, muitas notícias, teve sorteio da Copa do Brasil, teve Botafogo negociando jogadores, emprestando jogadores, vendendo jogadores, né? Teve a apresentação do Pablo, então eu vou dar aqui um giro rápido de notícias, tentar ser rápido, né? Resumidamente, falar o que foi essa quarta-feira do Botafogo, que foi ontem, que ainda é hoje, mas que você está assistindo amanhã, que na verdade é quinta. Vamos lá, galera, começando aqui pelo Alessandro Brito, né? O Alessandro Brito, que hoje é o nosso head scout, tem atuado aí também na função que era do Mazzuco, né? Do André Mazzuco. Ele foi assim bem cauteloso sobre contratações do Botafogo nessa janela aqui nacional, né, que a gente está chamando de janela aí, nacional, que vai até sábado, dia 20, tá? Então, ele teve na coletiva de apresentação do Pablo, né, e falou algumas coisas aí sobre isso. Aliás, tem alguns lugares saindo como a deadline sendo sexta, dia 19, foi a primeira informação que eu trouxe para o canal, depois o GE passou a falar em sábado 20, enfim. Final dessa semana, né? Na verdade, já estamos na quinta, você está me assistindo na quinta-feira. O Botafogo realmente está com prazo, né? Corda no pescoço para trazer alguém. Já falamos do Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, né? Uma sondagem do Botafogo, mas a verdade é que o Alessandro Brito disse que está bem complicado. Olha só, aspas para ele: a gente não tem nem tempo, também nem expectativa alta da entrada, tá? Estamos sempre atentos ao mercado, quer dizer, o Botafogo está sempre antenado, e mais esses movimentos de saída que realmente a gente agora pode dar um caminho para a equipe nesses próximos campeonatos que a gente vai ter em disputa. Então, basicamente, o que está acontecendo agora do Arthur Jorge, né? Ele está repetindo um processo que o próprio compatriota dele, né, o Luiz Castro, fez quando chega ao Botafogo, né? Vocês lembram que o Botafogo tinha ganho a Série B e o Castro foi fazendo uma limpa ali no elenco. Muita gente não curtiu, alguns jogadores que a gente tinha até um carinho, né? Tipo o Oyama, o próprio Chay, né? Ele foi dispensando aos poucos. Em alguns pontos ele tinha razão, né? A gente vê até que o Chay, infelizmente, a carreira dele não decolou, né? Depois que ele sai do Botafogo, vai jogar no Ceará, agora recentemente estava no Guarani e, pelo que eu soube, já foi até dispensado no Guarani. Então realmente são jogadores que o torcedor alvinegro vai guardar com carinho daquela Série B, fundamental para ser o Botafogo que hoje nós estamos aqui com o SAF, né? Termos ganho, né? Grande Anderson comandou aquela equipe, mas o fato, voltando, né, que o Arthur Jorge está fazendo algo parecido, né, liberando os jogadores para enxugar o elenco atual do Botafogo, que ele considera muito grande, né? Desde que ele chegou, ele detectou isso. Beleza? Então, vamos ver. É impossível do Botafogo trazer alguém até sexta ou sábado? Não, não é impossível, né? Mas realmente o prazo está cada vez mais curto. O Globo, na verdade, do grupo, né, trouxe a informação de que o Botafogo deve fazer uma nova investida no jogador argentino Thiago Almada, tá? Que joga lá nos Estados Unidos. Todo mundo sabe que o Textor já tinha chegado junto ali com 20 milhões de dólares, né? E a informação é de que o Botafogo pode, de fato, aumentar, né, para ver se sensibiliza a equipe do Atlanta United, onde joga o Thiago Almada, campeão mundial no Catar, com a seleção dos hermanos, né? A outra informação também da matéria do Globo é que o Maurício, jogador do Inter, que a gente vem falando dele, né, há um bom tempo, perde espaço, tá? No momento
perdeu força aí o nome do Maurício, até mesmo por conta da chegada do Oscar Romero, né? Então o Botafogo hoje não vê assim como... até também porque são dois investimentos teoricamente altos, né? O do Almada, altíssimo ali, patamar Luiz Henrique, se não for para cima. E o Maurício também não sairia barato. Então acho que não é só a questão do Oscar Romero. Talvez o Botafogo esteja esperando um desfecho em relação ao Almada, né? Quem sabe um desfecho positivo para o Fogão, né? Que é um jogador que tem, com certeza, muito futuro na Europa, né? Então, mais uma vez, o plano, né, de sensibilizar o jogador é saber que ele vem para o Botafogo e depois tem as portas não só abertas, né, escancaradas na Europa, com Lyon, Crystal Palace, né, principalmente. Tá? Então, essas foram as notícias do Globo, né, e também uma análise interna sobre o Eduardo. Né? O Eduardo é muito bem avaliado dentro do Botafogo, né, porém... O Botafogo sabe que precisa ter outras opções, não só o Romero, né? Já que o Eduardo vive sofrendo com lesões e também pelo cansaço, né? Um jogador que não aguenta esse ritmo louco do calendário brasileiro, então fica em altos e baixos. Então o Eduardo não tem esse prestígio todo que já teve, talvez, no passado, né? Ainda complementando, a diretoria percebeu as carências do elenco, né? Então o Yerry Mina, né? E o Pedro Henrique estão sendo monitorados, e também lateral, tá? Lateral também monitorado. O Botafogo vê da seguinte forma: difícil, por conta do prazo, trazer ainda alguém até o final da semana, né? Sexta, sábado, e as melhores opções devem ocorrer a partir de julho, tá? Que é a janela do meio do ano, beleza? Vou tentar apressar aqui, galera, porque o sono já bateu. Amanhã eu vou ter que madrugar. Eu sei que vocês não têm nada com isso, mas vamos lá. O Pablo, né, que foi apresentado no final da tarde, mesmo depois de 2 meses que ele foi contratado pelo Botafogo, ele finalmente é apresentado, falou que o Botafogo é um clube gigantesco, né, muito legal aí as falas do Pablo, mas falou também do quanto foi grave essa lesão que ele teve, né, logo nos primeiros dias no Lonier. Está finalmente recuperado, ao ponto que o Botafogo inscreveu tanto o Pablo como também o Kaique, né, que é um atacante do Sub-20 do Botafogo, no Brasileirão. Tá? Pablo pode atuar contra o Atlético Goianiense? É possível, né? É possível. Até pela necessidade que o Botafogo está de rodar ali a questão dos zagueiros, né? O Kaique, vocês vão lembrar, né? Essa informação, aliás, foi do Matheus Mandi, lá no Twitter. Ele é um jogador que tem tido um currículo aí de artilheiraço nas divisões de base, né? Olha só, aos 17 anos é uma das promessas da base do Botafogo e foi artilheiro do Sub-17 ano passado, com nada mais nada menos do que 26 gols em 30 jogos, tá? Então perto da média de 1 gol por jogo. Então ele é muito bem avaliado e passa a ser uma opção agora para o Arthur Jorge, já que o Janderson, né, já dando spoiler, todo mundo já sabe que o Janderson está de saída para o Vitória, né? O Botafogo negociou o Janderson, e é interessante o que o Botafogo está ganhando com o Janderson, né? O Botafogo trouxe o Janderson por R$250 mil, está negociando por 5 milhões e ainda retendo parte do percentual dos direitos econômicos do jogador, beleza? Então aqui a apresentação do Pablo, acabei já de falar com vocês. Vou abrir aspas aqui rápido pro Pablo. Estreia sempre vai dar aquele friozinho na barriga, mesmo com os meus 32 anos. Isso acontece, mas é uma coisa positiva, né? Aquele nervosinho bom de saber que estou vestindo uma camisa muito pesada, muito forte. Estou muito contente e feliz de estar num clube gigantesco como o Botafogo. Completou aí o Pablo, foi muito bem, até para acabar com qualquer, né? Eu sei que tem gente que olha assim meio torto, pô, o cara é jogador do Flamengo, está emprestado no Botafogo, pele rubro-negra, né? Aqueles papos todos. Então ele faz uma declaração forte aí, exaltando o Fogão. Não poderia ser diferente, e caiu muito bem, claro, acho que ele saiu muito bem de exaltar o clube que está dando essa oportunidade para ele. Quem sabe ele entra, né,
apesar de ser uma situação hoje difícil, que o Botafogo está de defesa, né? Mas entra e já encaixa aí uma titularidade, né? Tem tudo para isso, até porque as opções também não estão favorecendo. Gente, a CBF instituiu um prazo para jogadores que sofrem concussão, né? Que é aquele choque de cabeça, né? Concussão cerebral. O nome é até mais feio do que é de fato o problema. É um problema que é muito comum no futebol americano, por exemplo, né? E aí a CBF agora tem um novo regulamento, um novo protocolo de 5 dias de recuperação para esses jogadores. Marlon Freitas, vocês lembram, teve esse problema na estreia do Fogão diante do Cruzeiro, então por isso ele desfalca o Botafogo na partida desta quinta-feira, tá? Então Marlon Freitas foi substituído na partida, mas ainda dentro desse prazo de 5 dias, né? Ele certamente estará aí novamente disponível para o Arthur Jorge, para o jogo de domingo contra o Juventude de Caxias do Sul, beleza? Gente, mais uma fala aqui do Alessandro Brito, né, o nosso Head Scout, já sobre o sorteio da Copa do Brasil, né? O Vitória ontem bateu, né, todas as sincronicidades aí com o Botafogo, né? O fato do Janderson estar indo para o Vitória. Eu ainda não tive a informação se ele vai poder enfrentar o Botafogo, se vai estar no contrato ali aquela questão de ter que pagar uma multa para enfrentar o ex-clube. Esses detalhes eu não vi ainda. Se vocês já viram, comenta aí embaixo, né? Até porque calhou do Vitória ser justamente o adversário do Botafogo na Copa do Brasil. Assim, é o teu negócio. É um adversário fácil? Não é, né? Eu acho que dos times aí da Série A, né, o Vitória, o próprio Vasco, né, seriam jogos mais chatos, né, de enfrentar. Teriam jogos mais acessíveis, né? Mas a velha máxima, como disse o meu amigo Pedro Depp, né, do futebol, não dá para escolher adversário. Então jogaremos primeiro o Newton Santos e depois lá no Barradão. E aí, por que eu estava falando do Alexandre Brito? Ele viu como uma boa notícia o sorteio, justamente que colocou o Botafogo decidindo fora de casa, né, lá em Salvador. Então o Botafogo tentar fazer o resultado em casa, pelo seguinte: com isso ficou uma sequência extraordinária de 7 jogos no Rio de Janeiro, tá? 7 jogos, uma sequência muito boa para o Arthur Jorge e armando essa equipe no nosso tapetinho junto do nosso torcedor, né? Então os jogos começam agora: Atlético Goianiense, como eu disse, Juventude, depois tem o Universitário, depois tem a LDU, enfim. Se tiver aqui a sequência, até passo para vocês. Tem. Exatamente isso. Atlético GO, 18/4, Juventude, 21/4, aí dia 24 pela Libertadores Universitário, dia 28 não é no Newton Santos, mas é no Maracanã, Flamengo e Botafogo, jogo às 11 horas da manhã, então é Rio de Janeiro, né? Não tem deslocamento, não tem viagem. Depois, no dia 30 de abril, ou 1º ou 2º de maio, tá? Uma dessas 3 datas, o Botafogo enfrenta o Vitória, estreando na Copa do Brasil, né? Na terceira fase da Copa do Brasil. Como o jogo esse com o Flamengo é dia 28, tudo bem que é 11 da manhã. Tudo bem, vamos considerar isso. Eu acho que dia 30 de abril está muito perto, né? Mesmo considerando que 28 de manhã e, digamos, 30 à noite, né? Eu acho que está muito perto. Então, vou apostar aí que o Botafogo jogue ou no dia 1º ou no dia 2 de maio, o jogo de ida contra o Vitória. Aí depois, no dia 5 de maio, no domingo, o Botafogo pega o Bahia. Então vamos pegar a sequência aí de baianos, né? Já pelo Brasileirão, jogo domingo, 18h30. E aí, finalizando essa sequência, a LDU, que recentemente nos derrotou, né? Vai agora provar o veneno do Rio de Janeiro na altura do mar, sem altitude. Para eles é até melhor, né? Então, dia 8 de maio, 9h30 da noite, Botafogo e LDU. Então, uma sequência incrível, realmente, de 7 jogos no Rio de Janeiro, né? 6 deles no Newton Santos, um apenas, né, o do meio ali, no Maracanã, que é um estádio também que a gente sente muito à vontade aí, né, para enfrentar o Flamengo. Inclusive, a gente lembra que venceu o Flamengo
nesse mesmo duelo do Maracanã ano passado, né? Então, boas notícias. Vamos seguir aqui, galera. Só confirmando, o Raí foi anunciado como o novo reforço do CRB, né? Vai jogar a segunda divisão e, importante, o Raí está indo por empréstimo, tá? Raí, bom jogador, boas qualidades, tem tudo para sair bem, ser titular no CRB, atuando aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, sempre quando estiver passando Série B e passar o CRB, a gente vai acompanhar aí o Raí, né? Tomara que ele jogue, né? Mostre aí seu potencial e cresça, né? Acho que é o grande objetivo, um jogador de 21 anos sendo emprestado assim, é que ele tenha uma boa vivência, ganhe casca, né? Para depois retornar ao Botafogo, possivelmente, né? Com força. Então, a notícia lá pelo lado do CRB foi: Raí é do Galo de Campina. Galo de Campina é uma ave, né? Para quem não conhece, também conhecido também como Cardeal, né? Em outras partes do Brasil. E um fato mais aleatório ainda sobre o Galo de Campina e o Cardeal, ele é uma ave que também existe nas Ilhas Havaianas, ou especificamente numa ilha do Havaí, não sei se Lanai, enfim. Um tempo atrás eu descobri isso, fiquei impressionado, aí corri atrás da informação e descobri que de fato foram, não sei se algum botânico, algum naturalista levou, né, essas aves do Brasil lá para o Havaí, e que eles se deram super bem, se adaptaram e passaram a ser... tem vídeos na internet, no YouTube, quem quiser ver o Cardeal, né, em terras dos surfistas, as maiores ondas do mundo, eles se expandiram lá totalmente, encontraram, claro, um local talvez com poucos predadores, se adaptaram, e eu dei essa volta toda só para falar que o CRB anunciou o Raí. Tô com sono, galera, mas canal Botafogo Digital também é cultura, então tem muito Cardeal. Quem for ao Havaí, fotografe. Quem já foi ao Havaí, comenta aí embaixo. Eu vi realmente passarinho que eu achava que tinha só no Brasil. Beleza? Vamos em frente aqui. Então, sobre a questão do Janderson, né, 5 milhões é que o Vitória vai pagar ao Botafogo, sendo que o Botafogo mantém, tá, 30% do passe, ou seja, 5 milhões é referente a 70% dos direitos econômicos, né? Então agora façam aquela regra de 3 ali para saber exatamente o valor total que seria do Janderson. Muita gente lamentando a saída do Janderson, acha que o Tiquinho não está com um reserva à altura. A gente sabe que o Igor Jesus vai chegar mais para o meio do ano, e o Matheus Nascimento também está sempre nessa de clubes interessados, né? Pode sair a qualquer momento. Então, é o que é, mas acho que o Botafogo, pelo menos financeiramente, faz um grande negócio. Como eu disse, adquiriu o jogador por apenas R$250 mil, está negociando por 5 milhões, né? Como é que foi o Janderson no Botafogo? Fez 40 jogos e 4 gols, então a média de 1 gol a cada 10 partidas. O Janderson. Beleza? Vamos continuar aqui. Falei que era muita notícia. Notícia agora fresquinha da noite, tá? Recente. O Emerson Urso jogará a Série B, tá? Tá tudo certo. Entre Botafogo e Vila Nova. Isso mesmo, Emerson Urso. Tá de malas prontas, né? Atacante de 22 anos. Fez aquele gol contra o Fluminense no Maracanã, né? Enfim, participou de algumas partidas ali naquele período do Fábio Matias. Despertou o interesse do Vila Nova e o Botafogo não se opôs aí de ceder o jogador. Então, o objetivo todo é esse, gente, dar rodagem para os jogadores. Esses dias também, essa semana, o primeiro que saiu foi o Igor Gabriel, que inclusive comemorou já título lá no Confiança, né? Igor Gabriel tá uma fase encantada, né? Foi campeão da Taça Rio e agora lá no Confiança, né? Outro jogador sendo emprestado, Newton, bom jogador Newton, sendo emprestado para o Criciúma, tá? Então vai jogar pelo Criciúma o Newton. Eu ouvi falar que o Criciúma tem o Barreto, né? Falei aqui da Série B que o Barreto faz parte do elenco do Criciúma, acho que só não é titular, mas é um interessante encontro aí de ex-botafoguenses, né? O Newton aí sendo emprestado para o Criciúma.
Interessante. Então o Botafogo está cumprindo as ordens, né, do professor Arthur Jorge, né? Diminuindo bastante o elenco do Fogão. Galera, o Botafogo teria interesse, segundo o jornalista, no jogador Gabriel, do Internacional, 31 anos, né? Que aparentemente não está nos planos do Eduardo Cudê, né? Jogador, a gente lembra, teve no início da carreira passagem pelo Botafogo, né? E o Botafogo estaria aí monitorando a situação do Gabriel. Ele surge no Botafogo entre 2012 e 2014, tá? Ficou esse período, depois ele vai para o Palmeiras, tem um período importante no Corinthians, né? E aí finalmente é negociado para o Inter e, enfim, agora parece que não está com muita moral com o Cudê. Então surgem os rumores aí do jornalista Lucas Dias, da Rádio Bandeirantes Porto Alegre, né, de que o Botafogo e mais um clube de São Paulo estariam aí fazendo sondagens sobre o futebol do Gabriel. O que vocês acham aí de um retorno do Gabriel anos depois? Né, seria um bom nome aí do volante Gabriel, né? Acho que a gente está precisando mais de lateral e zagueiro, né? Mas quem sabe dá certo. Gente, a notícia final, né? Eu falei que foi frenética aí o dia da quarta-feira. A notícia final é que o Arthur Jorge vai implementar, tudo indica que vai ser uma constância daqui para frente, né? Mas especialmente nesse momento que ele está aí sofrendo, né, para conhecer a equipe, fazer a equipe jogar da maneira que ele quer, então ele vai implementar treinamento no dia do jogo, tá? Então o Botafogo joga nessa quinta, 9h30 da noite, né? Não sei porque tão tarde, transmissão do Sport TV, contra o Atlético Goianiense, mas de manhã, tá? Se você está assistindo esse vídeo de manhã, os jogadores vão estar fazendo atividade, jogadores normais, relacionados, titulares e tal. Normalmente isso não é muito bem recebido pelos jogadores brasileiros, mas eu lembro que eu acho que o Jorge Jesus, né, mais um português aí, fazia isso no Flamengo, e deu resultado, né? O fato é que os jogadores acabaram, como o Flamengo vivia ali aquela época, 2019, né, de muitas vitórias, muitos resultados positivos. Acho que se o Jorge Jesus mandasse os jogadores treinar plantando bananeira, eles iam topar, eles iam comprar a ideia, né? Então rolava isso, e eu achei que é interessante essa notícia do Arthur Jorge implementar treino no dia do jogo, né? Em vez de ficar só aquela coisa da concentração. Aí o cara fica na concentração, ou dorme demais, ou dorme menos porque está ansioso, ou fica só no celular, ou fica no videogame, ou fica só na resenha, né? Claro, os jogadores merecem ter esse momento de descontração, de descanso, mas eu particularmente acho interessante isso, dos jogadores fazerem um treino. Claro que é um treinamento mais leve, né? Até para não perder nenhum jogador importante, mas fazerem o treinamento no dia do jogo. Por isso aí a thumb, tá? Dessa novidade do Arthur Jorge, aí, novidade aí lusitana, que não é tanta novidade, como eu falei, o compatriota dele, o Jorge Jesus, já fazia, tá? A notícia do jornalista Gilmar Machado, tá lá no Twitter, beleza? Confirmando, o Botafogo treinará no Newton Santos, né? O Atlético Paranaense treinou ontem, né? No Newton Santos, fez o reconhecimento lá, e o Botafogo vai fazer um treino, talvez para acertar posicionamentos. Eu acho que o Arthur Jorge deve estar bem tenso aí em relação a essas questões. Galera, eu acho que foram os assuntos principais, né? Depois, com mais calma, é que realmente o sono já bateu, né? Eu posso falar dos outros sorteados, outras chaves da Copa do Brasil, e também dos resultados, né? Deixa eu dar um giro aqui rápido. Os resultados do próprio Campeonato Brasileiro, né? Até aqui, acho que o Flamengo está ganhando do São Paulo. Com lei do ex, com direito à lei do ex, o Internacional bateu o Palmeiras fora de casa, né? Resultado importante aí do Inter. Juventude aproveita falhas e ganha do Corinthians em casa. Então a gente fica ligado, o próximo jogo do Juventude é justamente contra a gente.
vão vir com moral, né? Não tem jogo fácil, galera. O Cruzeiro, que foi nosso último adversário, marcou mais uma vez no apagar das luzes e com isso arrancou um empate importantíssimo lá no Castelão, diante do Fortaleza. O Bragantino ganhou do Vasco, tá? Então um campeonato muito equilibrado, né? Equipes que tinham empatado ganharam, equipes que tinham perdido ganharam, e equipes que tinham ganho acabaram sendo derrotadas, né? Aqui, Criciúma marca no fim e arranca empate com o Atlético Mineiro fora de casa, também um baita de um resultado aí para o Criciúma. O Grêmio se recuperou e bateu o Atlético Paranaense. O Atlético tinha feito a melhor estreia, né? Era líder do campeonato com a goleada em cima do Cuiabá, acabou perdendo para o Grêmio do Renato Gaúcho. Então, acho que esses aí foram os resultados aqui, olhando rapidamente a página. O jogo do Flamengo ainda está rolando, né? Os outros acredito que já terminaram. Deixa eu só dar um repasse aqui. O Flamengo está 2-0. Juventude encerrado 2-0 no Corinthians. Internacional ganhou 1-0 contra o Palmeiras no Allianz Parque. Galo e Criciúma 1-1 também encerrado. Bragantino 2-1 no Vasco, encerrado. Grêmio acabou fazendo 2-0 no Clube Atlético Paranaense, também encerrado. Então, tabela embolou toda. Cruzeiro está em primeiro? Deixa eu ver aqui. Cruzeiro... Não li o resultado do Cruzeiro, né? O Cruzeiro empatou, né? Que eu disse para vocês. Pode ser então que o Cruzeiro esteja com 4 pontos e líder. É isso, galera. Me estendi 26 minutos. Tô com sono realmente, galera. Me desculpe a cara de sono. Fico até aqui em ritmo lento. Vocês podem ter a alternativa de aumentar a velocidade, né? Aqui do YouTube. Bota ali 1.5 que eu já vou estar mais desperto. Mas é isso. Muitas notícias. Começa aí uma sequência de 7 jogos. Primeiro jogo já um jogo difícil. Domingo teremos outro jogo difícil. Meio de semana, outro jogo difícil já para a Libertadores. Não vai ter moleza, mas a facilidade realmente foi comemorado pelo Alessandro Brito. O Botafogo fará 7 jogos no Rio de Janeiro. E aí depois sim, sai para jogar, acho que também 6 jogos, se não me engano, fora do Rio, né? Intercalando, aí tem um no Rio, enfim, acho que são 6 fora e um no Rio. Mas aí a gente espera que a equipe já esteja bem melhor treinada, bem mais entrosada e, se possível, com reforços aí para a defesa, beleza? Galera, é isso aí, tamo junto. Não consegui botar aqui na tela provável escalação, né, do Botafogo contra o Atlético, mas a gente vê já que algumas mexidas já devem acontecer na equipe, né? Não é que o Arthur Jorge esteja perdendo as suas ideias, né? Suas convicções, né? Não é nada disso, mas manda, né, a sabedoria que ele arrume um pouco mais a equipe para evitar o que seria uma 4ª derrota seguida. Seria muito ruim aí para a continuidade até do projeto, né? Ia dar um baixo astral, mas eu tô com fé que ganharemos de Atlético Goianiense, Juventude e Universitário, só para começar a brincadeira, beleza? Tamo junto, galera. Deixa o like, faça seu comentário. Desculpa esse vídeo noturno, mas foi a maneira de gravar, né? Já são quase 11 da noite. A maneira de gravar aqui com vocês. Não abandonar o canal Botafogo Digital, já que amanhã eu vou estar nesse ritmo aí mais frenético. Mas se tiver notícia também e for importante de gravar, eu gravo, né? Vou estar em outro cenário, mas eu gravo para vocês se for necessário, beleza? Tamo junto. O importante é 9h30 da noite, todo mundo ligado no Newton.